gravar, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a membrana. Aqui. Gente, só para recapitular, vocês entenderam todo o conteúdo de ontem? Ou tem alguma dúvida? Ou surgiu alguma pergunta, vocês pensando aí? O que é que vocês acham? Deu para compreender bem? Deu, né? Pronto. Então, gente, eu vou continuar daqui, tá? A organização molecular da membrana plasmática. Gente, vejam quanta coisa. A membrana plasmática, ela é uma estrutura muito fina, muito delicada, certo? Mas, em compensação, ela é uma estrutura extremamente complexa. Tanto é que eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Vejam só. Olha esse livro. Dá para ler? Dá. Biofísica das membranas. Tá? Vejam só, se física já é a gota serena, imagine agora, junto de biologia, falando sobre membrana plasmática. Tá? Mas isso não é conteúdo de vocês agora, isso vai ser conteúdo para quem estiver cursando a área de saúde. Alguns cursos, certo? Então, vejam, gente, a membrana plasmática ela é uma estrutura, por um lado ela é fina e delicada, mas por outro ela é uma estrutura extremamente complexa, tá? Ela é uma estrutura que ela tem uma importância enorme assim na fisiologia, entendeu? A gente vai ver tudo isso, porque vários processos físicos, processos químicos e fisiológicos, eles vão acontecer devido às membranas plasmáticas. E para isso, para a gente entender esses processos que vocês vão ver lá no segundo ano, tá? Vocês precisam entender isso aqui. Então, vejam, toda membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Lembra na aula de bioquímica, quando a gente estava falando sobre lipídios, que tem uma estrutura chamada de fosfolipídio? O que é isso? É um tipo de gordura, um tipo de lipídio, que ele tem uma molécula de fosfato, daqui a pouco eu mostro ele a vocês, associado. Tá? E esse lipídio, ele é basicamente assim, ó, esse fosfolipídio. Deixa eu pegar aqui o coisinha para desenhar. Cadê? Vou colocar aqui em vermelho. Veja, o fosfolipídio, ele é justamente dessa forma aqui, ó, tá vendo, ó? Ele tem a cabecinha, ó, e as duas caudas, tá? Onde essa cabeça, ela é a região que ela é feita por fosfato, tá? E as caudas, as duas caudas, ela é feita por cadeias carbônicas saturadas. Na verdade, cadeias carbônicas insaturadas, formando aí a parte gordurosa, né? Então, toda célula, ela vai ter justamente essa organização. Ele vai ter aqui, ó, uma bicamada de fosfolipídios, tá vendo? Então, como a parte de cima aqui, essa parte aqui de cima, ó, essa aqui, a gente chama de meio extracelular, né? O que fica para fora da célula. E aqui embaixo eu posso chamar de meio intracelular, né? Que é a parte que fica para dentro da célula. Tá certo, gente? Aí vejam só. Como vocês podem ver, os fosfolipídios, eles ficam sempre dessa forma. A parte polar sempre vai ficar nas extremidades da célula, seja da parte de dentro, seja da parte de fora. Certo? No caso, a parte polar, ela vai ser a parte que se mistura com a água, né? Que é essa parte, essa região de fosfato, né? A cabeça polar de fosfato, do fosfolipídio. Ela se mistura com a água, tá? É ela quem permite com que a célula consiga absorver uma pequena parcela de água, porém essa água ela passa pelas proteínas, ela não passa por essa camada aqui por conta da gordura. Tá certo? A gente vai ver isso, a passagem da água, a gente vai ver quando a gente estiver estudando a osmose. Só entenda mais ou menos como é a composição da membrana, por agora. Tá? Outra coisa também,
Alguém entendeu? Não entendeu? Não, eu entendi sim. Entendeu, né? Outra coisa também é que algumas células, elas vão ter esse outro tipo aqui. Cadê meu mouse? Ó, esse outro tipo aqui. Cadê? Desenhar. Ó, ele vai ter esse outro tipo aqui de lipídio, que é o esfingolipídio. Esse esfingolipídio nem toda célula tem, certo? A gente vai encontrar muito deles no neurônio, na formação da bainha de mielina do neurônio. Vocês lembram quando eu dei aula disso ano passado? A bainha de Uhum. mielina que fica lá no neurônio, na transmissão do impulso nervoso. Então, a gente vai ter muito esfingolipídios nessa região, né? Para auxiliar aí na transmissão do impulso. Vamos ter também aqui o colesterol, certo? O colesterol, que são, aqui nessa imagem aqui embaixo, são essas partes em amarelo, ó, certo? E aqui, ó. Certo? São o colesterol. É justamente, gente, o colesterol quem vai dar a fluidez da membrana plasmática. É quem vai tornar a membrana plasmática maleável. Tá certo? Por conta do colesterol. Então vejam a importância, uma das importâncias aí do colesterol para a gente, certo? O colesterol ele é importante, ele não pode estar em grandes quantidades, mas ele é importante sim. E outra composição aí da membrana plasmática são as proteínas integrais e periféricas, tá certo? A gente vai ter algumas moléculas de glicose, mas como eu falei a vocês, nem todas as membranas vão ter, e também essas moléculas de glicose elas estão associadas a proteínas e a lipídios. Nunca a gente vai ter uma molécula de glicose, certo, isolada na membrana, tá? Então, por esses motivos, eu posso dizer que a composição geral da membrana plasmática ela é formada por lipídios e proteínas. Mais precisamente, uma bicamada, uma camada dupla de fosfolipídios e proteínas, sendo elas proteínas integrais e proteínas periféricas. Alguma dúvida, gente? Não. Não, né? Se tiver dúvida, é só falar. Então, vejam, as moléculas de colesterol aumentam as propriedades da barreira da bicamada lipídica e, devido a seus rígidos anéis planos de esteroides, diminui a mobilidade e torna a bicamada lipídica menos fluida. Tá? Próximo. Deixa eu apagar. Ó, gente, aqui é a estrutura do fosfolipídio. Vejam só. Então, aí, ó, o fosfolipídio, eu vou ter uma região com fosfato, certo? Essa região do fosfato a gente chama de cabeça hidrofílica, ou seja, a região hidrofílica, ela é a região polar, é a região que tem afinidade em água, certo? E as caudas, a gente vai chamar ela de região hidrofóbica. Fóbico vem de fobia, né? Medo d'água, aversão à água. Então, a parte hidrofóbica não tem afinidade com água. E com isso, eu digo que a característica da membrana plasmática ela é de característica anfifílica ou anfipática, tá? O que é isso? Na biologia, anfi significa duplo. Lembra de anfíbio? Anfíbio que tem vida dupla, uma vida terrestre e uma vida aquática. Pronto, esse anfi significa alguma coisa dupla. Então, nessa característica da membrana plasmática, o anfi, ele vem falando que a membrana ela tem justamente essas duas regiões, uma região polar e uma região apolar. Ela tem duas regiões distintas, tá? E aí, ó, nessa imagem ao lado, do lado direito, vocês podem ver mais ou menos a representação ampliada da membrana em uma célula. Sempre a região do fosfato, a região hidrofílica, ela vai ficar para o lado de fora ou para o lado de dentro da célula em contato com o meio aquoso, certo? Mas lembrando que a água ela não passa pelas caudas por conta que é uma região polar, ela só entra aí em contato
com o fosfato, tá certo? Então, isso é necessário que a disposição da membrana seja dessa forma para poder controlar essa entrada de água, para que a água não entre, certo, dentro da célula, e aí a célula poderia vir estourar. Alguma dúvida? E vocês estão mexendo no slide. Eita, você saiu sem querer. Espera aí, viu? Alguma dúvida, gente? Não. Isso aí foi uma questão de Enem, viu? Isso aí foi uma questão de Enem, caiu no Enem sobre a característica dupla da membrana, tá certo? E outra, para vocês terem ideia, essa questão, ela caiu no Enem, mas ela não caiu na prova de biologia. Ela caiu na prova de química, falando sobre polaridade, que é um assunto que a gente vai ver esse ano ainda, assunto novo que vocês não viram ainda, polaridade e características duplas de moléculas. Aí vejam, além da bicamada lipídica, né, a gente vai ter também na membrana plasmática várias proteínas. Cada proteína dessa, ela vai ter uma função específica. Então veja, a proteína de adesão, o nome já está dizendo tudo. É uma proteína que vai se aderir a alguma coisa, tá? Em células adjacentes, as proteínas da membrana, elas podem aderir umas às outras. Gente, é muito simples. Imagina como se uma célula fosse um tijolo e várias células formam um tecido. No caso do meu tijolo, vários tijolos vão formar um muro, né? Mas para formar o muro, eu preciso de um cimento, concordam? Então, no caso das células, entre aspas, o cimento das células vai ser essas proteínas de adesão, que além de proteínas periféricas, essa característica de adesão, ela também pode ser pelo glicocálice. Eu falei ontem que o glicocálice ele dá o reconhecimento à identidade celular, mas ele também tem a propriedade de adesão para aderir umas células a outra. E a partir dessa adesão, gente, algumas proteínas vocês vão ver também, elas podem passar de uma célula para outra para transportar substâncias. Certo? Certo. Vamos ver agora as proteínas de reconhecimento. Vejam, gente, determinadas glicoproteínas, elas vão atuar na membrana como um verdadeiro selo marcador, sendo identificadas especificamente por outras células. Gente, essas proteínas de reconhecimento nada mais é do que as moléculas de glicose associadas a moléculas de proteína. A gente chama elas de glicoproteínas, tá? É justamente o glicocálice, certo? Que vão ficar associados a algumas proteínas periféricas da membrana e vão servir como reconhecedores, tá? Elas vão mandar sinais, certo? Elas vão mandar sinais e os receptores de outras células, elas vão identificar células, substâncias, aquela célula ali como uma célula-alvo, por exemplo. Como eu falei ontem a vocês, a questão de um hormônio. Como é que um hormônio ele age em um órgão? O hormônio ele vai agir em um órgão porque aquele órgão vai ter receptores, certo? Que vão sinalizar aonde o hormônio ele vai se ligar para poder exercer a sua função. Tá? Então, tudo isso ocorre nas nossas células devido a esse reconhecimento. É importantíssimo. Isso é muito importante, porque a célula tenha esse reconhecimento. Tá certo? Vamos ter também proteínas receptoras de membranas. Vejam só, do mesmo jeito que eu tenho proteínas reconhecedoras, eu vou ter proteínas receptoras. Uma recebe e outra reconhece. Tá certo? Então, por exemplo, existem algumas proteínas que elas recebem substâncias. Por exemplo, um hormônio muito comum, a insulina. Tá? A insulina ela precisa entrar dentro das células. Então, para que a insulina entre dentro das células, a membrana plasmática das minhas células, de todas, elas precisam ter receptores de insulina. Tá certo? Se por um acaso eu não tenho esses receptores de insulina nas minhas células,
aí eu tenho uma doença chamada de diabetes, tá? Deixa eu só pesquisar vocês aqui, porque eu sempre confundo qual é o tipo de diabetes causada pela questão dos receptores. Só um minuto. Ô, professor, Oi. se eu sumir é porque meu celular vai tá descarregando. Porque eu pensava que eu tinha deixado ele com carga ontem e Aí não coloca tá. o carregador. É porque não tem tomada aqui perto. Veja aí como você faz. Qualquer coisa você assiste a aula mais tarde. Tá certo. Ó, gente, é o diabetes tipo 1, tá? O diabetes tipo 1 é aquele diabetes onde você tem uma deficiência nos receptores de insulina. Aí vejam só, se você tem essa deficiência nos receptores de insulina, o que é que você tem que fazer? Você tem que diminuir a quantidade de açúcar que você come, certo? Aí já a diabetes tipo 2, ela não tem relação com isso, tá? A diabetes tipo 2, ela é um tipo de diabetes que você vai ter se você libera pouca insulina. Aí nesse caso você tem que tomar a insulina, na injeção da insulina. Tá certo, gente? Então, entenderam essa questão aí dos receptores de substância, receptores de membrana? Entendi, sim. Vamos para a próxima. Então, as proteínas de transporte. Ó. Proteínas de transporte são proteínas que elas têm a capacidade de transportar substâncias. São proteínas que, muitas vezes, elas transpassam de uma célula para a outra, ou elas transpassam apenas a membrana plasmática. Então, vocês vão ver que existem proteínas que podem passar de uma célula para outra para trocar a substância de uma célula com a outra. E existem proteínas que elas vão simplesmente passar pela membrana. Vejam aqui a imagem. Certo? Vejam, essas proteínas maiores, essas proteínas que a gente chama de proteínas intrínsecas ou proteínas integrais. Então, são essas proteínas aí que a gente pode chamar também de proteína canal, que serve como um canal para o transporte de substância, tanto do lado de dentro para o lado de fora, quanto do lado de fora para o lado de dentro da célula. Dúvidas? Facinho, Não. né? Proteínas de ação enzimática. Gente, vocês já entenderam que enzima é tudo aquilo que tem a capacidade de catalisar, né, de acelerar uma reação química no nosso organismo. Então, a questão da enzima aí nas proteínas, ou nas membranas, é que algumas membranas, elas têm essa propriedade para auxiliar na absorção de algumas substâncias. Então, de repente, alguma célula ela precisa absorver uma substância, então ela pode ter enzimas que vão acelerar aí a absorção, a digestão e a absorção dessa substância. Então, a gente pode encontrar esse tipo de enzimas aí em algumas células do intestino, por exemplo, que é onde acontece muita absorção de nutrientes, tá? Célula do intestino delgado, algumas células do estômago, elas podem ter essa função enzimática também, tá certo? Então, na anotação ele fala assim, ó, uma ou mais proteínas, elas podem atuar isoladamente como enzima na membrana ou em conjunto, como se fosse parte de uma linha de montagem de uma determinada via metabólica. Então, além de trabalhar na absorção de alguns nutrientes, outras células que possuem enzimas na sua membrana, elas podem trabalhar também na via metabólica de alguns nutrientes, que é quando alguns desses nutrientes elas entram nas células, certo? Para poder produzir energia através do metabolismo. Dúvidas? Não. Não. O senhor pode me aceitar minha mãe, por favor? Aí, porque eu vou colocar o meu celular para carregar. Pode pedir, porque eu já desabilitei aqui, não precisa aceitar mais. Aí, ó, e outro tipo de proteínas aqui são as proteínas com função de ancoragem ao citoesqueleto, tá? Vocês vão entender quando a gente for estudar citoplasma que existem, por exemplo, o citoesqueleto, que são estruturas da célula que vão dar uma certa estruturação, certo? Para que a célula ela tenha
a sua forma. Tá certo? Então, existem algumas proteínas que elas vão dar suporte ao citoesqueleto. E aqui está, por exemplo, a imagem de algumas delas. Vejam que existem várias formas, tá? Essa primeira imagem aí, eu vou ter um tipo de proteína alfa, que são essas aí que parecem enroladinhas, tá vendo? Proteínas transmembranares, certo? E essas proteínas aí chamadas de proteína beril-beta, tá? Que ela também pode servir como um tipo de proteína de transporte de substâncias, tá? Proteínas periféricas enzimáticas são essas proteínas da segunda imagem, certo? Que são essas coloridinhas aí. Elas podem ser enzimáticas, elas podem ser proteínas de aderência, elas podem ser proteínas de reconhecimento celular, tá? Então, as periféricas, elas têm um pouco mais de funções do que as proteínas transmembranares. As transmembranares, elas são proteínas mais relacionadas ao transporte de substância, tanto com o transporte do meio interno para o meio externo, quanto com o transporte de uma célula para outra, transporte de substâncias. E as proteínas que elas auxiliam no citoesqueleto, elas também são proteínas integrais, muito parecidas com essas proteínas aí espiraladas. Tá certo? Alguma dúvida? Foram poucos alunos hoje, viu? Foi mesmo. Então, deixa eu tirar a foto aqui. Sorriam para a chamada, para a selfie. Já tirei, Isabela. Certo? Hoje, César não participou, Diego não participou e Fábio não participou. Devem estar dormindo. Alguma dúvida, gente? Nenhuma. Não. De boa. Tem certeza? Eu tô achando tão estranho o Arthur estudando. Ai, ai. Eu tô besta, viu? Besta. Gente. Me obrigaram. Oi. Eu vou usar esses 5 minutinhos que a gente tem ainda para falar um pouquinho com vocês. Gente, vocês têm alguma dúvida ainda sobre mexer no aplicativo? Não, mas não tem como mandar pasta não, viu? Tem não? Não. Então, vocês vão ter que mandar foto por foto, imagem por imagem. Agora, veja que contraditório, Arthur. Tem como eu ver imagem por imagem. É, verdade. Assim, por exemplo, tem como eu ver imagem por imagem. Eu tenho que abrir a imagem, fechar, abra outra, fecho. Agora, sim, não tem como eu passar rápido. Entendeu? Fosse na pasta da areia. Hã? Fosse na pasta da areia para fazer isso. Agora isso no Google Sala, mas só como todos os trabalhos de vocês ficam armazenados numa pasta no meu Google Drive, aí eu entro no Google Drive e olho, vou passando. Foi o que eu tentei fazer, eu mandei uma pasta para o Google Drive de fotos e tentei mandar para o Google Sala, só que não deu para mandar. Não tem, vocês vão ter que mandar foto por foto. Mas isso é só dessa vez, que aí é por conta das atividades da primeira unidade. Dessas outras atividades da segunda, eu não vou pedir atividade de caderno, eu não vou pedir atividade de livro, certo? Eu vou pedir só atividade mesmo, vocês fazendo e enviando, certo? Vai ser mais resumos de artigo, entendeu? Resenha crítica, tá? Vai ser dessa forma. Eu vou marcar uma aula com vocês também para ensinar como vocês fazem uma formatação. Certo? Agora, eu só sei formatar pelo computador. Pelo telefone eu não sei. Então, vocês vão ter que mexer e descobrir. Porque eu não sei utilizar o Word pelo celular. Eu sei que no Word do celular tem as mesmas funções, certo? Mas é porque eu não tenho costume e nunca usei. E também não uso porque eu tenho computador e não preciso para isso. Certo? Então, quem não tem o computador, quem tem o celular, vai ter que fazer as atividades pelo Word, né, do telefone, certo? E vocês vão ter que descobrir essas funções. E vocês só vão descobrir, tanto no Google Sala como no Word, essas novas funções mexendo.
mexendo. Se vocês não mexem, se vocês não exploram, vocês não sabem, vocês não vão saber fazer. Certo? Agora eu acho mais fácil fazer a formatação no Word do celular do que no notebook. É? Tu acha Eu mais acho mais fácil? Pronto, porque você tem costume. Já eu não tenho. Entendeu? Outra coisa, alguns trabalhos vocês me mandaram incompletos. Tá? Atividade de química mandou errado. Entendeu? Então, ó, eu coloquei lá a nota e uma certa correção, um certo comentário sobre o trabalho. Se não tem comentário e tá com a nota máxima, ótimo. Agora, se tá com a nota mínima, uma nota mais baixa é porque você errou alguma coisa, certo? E aí eu passei para vocês. Aí vocês têm que estar sempre olhando. Não adianta você estar perguntando todo o tempo no WhatsApp se eu botei a nota, se eu não coloquei, se vocês não olham. Quer saber da nota? Vai lá e tá lá. Se não tiver, porque eu não corrigi ainda. Então, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, esperar, certo? Lembrem que à noite fica complicado para mim de atender vocês, porque eu estudo também. Eu tenho aula à noite. Tem vezes que minha aula acaba 10h30 da noite e o professor tá lá falando. Entendeu? Então, eu não posso dar toda a assistência a vocês. Aí, quando eu termino a aula, eu vou dormir. Entendeu, gente? Então, eu peço assim para que vocês, quando tiverem de falar alguma coisa comigo, falem durante o dia, ou durante a aula, ou à tarde, certo? À noite fica mais complicado para mim, porque, vejam, por exemplo, eu dedico a manhã e a tarde para aqui para o Connect, né, para o trabalho, e à noite é a hora que eu vou ter para fazer as minhas coisas pessoais. Aí, se eu for misturar, aí termina eu não conseguindo. Pronto, ontem, por exemplo, eu fui dormir bem tarde, atendendo alunos, falando sobre nota, um monte de coisa. E aí eu não assisti a aula ontem, porque não deu para mim assistir a aula. Eu perdi a aula ontem para poder dar esse suporte, tendo em vista que vocês ainda estão se adaptando, certo? Mas vale ressaltar que a adaptação ela só vai surgir quando vocês realmente começarem a explorar os aplicativos. Mexam nos aplicativos. Tá, gente? Então, fim da aula por aqui. Bom intervalo para vocês e até quinta. Não, até amanhã, né? Até amanhã. Tchau. Valeu. Tchau.